Às vésperas da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, resolveu alfinetar clubes brasileiros com dívidas. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e conta também sobre casos de cambismo entre torcedores do Corinthians para a decisão de quinta-feira. Qual a real dívida do São Paulo? Falo também, agora sim, sobre o Wesley no Flamengo, na mira do Barcelona. Tem novidade também sobre Anderson Talisca prometendo voltar ao Brasil em breve. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa. A Luz anunciou a contratação do atacante De Paula, 26 anos de idade, vice-artilheiro do Campeonato Catarinense, jogando pelo Santa Catarina. Por lá foram 5 gols em 13 partidas. Já Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF, mandato que começa em 2026 e só termina em 2030. Com uma observação importante, nessa segunda-feira, sem concorrentes, ele teve 100% dos votos. As 27 federações e os 40 clubes de Série A e B votaram no atual presidente, Edinaldo, que pode ainda tentar mais uma reeleição em 2030 para ficar até 2034. Bora contar também que o Vasco da Gama negocia mais um clássico para Brasília pela manhã. Eu já te contava que Palmeiras e Vasco, com o mando do Vasco, será no Mané Garrincha. A tendência é que esse jogo contra o Botafogo seja confirmado nas próximas horas, na capital, no Distrito Federal. Importante contar que o Vasco fatura 2 milhões de reais por cada jogo disputado por lá. E há também bônus caso essas partidas tenham mais de 50 mil torcedores. Para cada jogo com mais de 50 mil pessoas, um bônus de 500 mil reais. A saideira do giro de notícias é sobre o Santos. O Peixe promete dificultar a saída de Pituca, mesmo depois da perda de espaço do volante. Ele tem sido alvo de sondagens do Japão, mas o Santos só promete fazer negócio se a oferta for relativamente boa. Bora falar agora sobre Anderson Talisca, jogador que já foi cotado em alguns clubes do Brasil, entre eles Corinthians e Bahia. Talisca deu uma entrevista ao jornal Correio, lá de Salvador, afirmando que a volta ao Bahia não deve demorar. A frase dele foi, abre aspas, o retorno está ficando cada vez mais próximo. Com um detalhe importante, o Talisca acaba de ser comprado pelo Fenerbahçe. Estava jogando no Al Nassr da Arábia Saudita ao lado do Cristiano Ronaldo. O acordo com o Fenerbahçe se encerra em junho de 2026, ou seja, em menos de um ano e meio. A partir de janeiro do ano que vem, o Talisca pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o Bahia ou para qualquer clube do mundo. Jogador que foi revelado no próprio Bahia, ele havia chegado em 2009 para a base, estreou em 2013 aos 18 anos. Saiu depois de 68 jogos e 11 gols no profissional, rodou por Benfica, Besiktas, Guangzhou, Al Nassr e Fenerbahçe. Acho que se as opções tivessem sido mais voltadas para o aspecto esportivo em vez do aspecto financeiro, e o Talisca teria sido jogador de seleção brasileira com alguma frequência. Nessa mesma entrevista ao Correio, o Talisca chegou a dizer, abre aspas, podem continuar esperançosos os torcedores do Bahia em relação a esse retorno há de acontecer, fecha aspas. Se o Bahia conseguir fechar com o Anderson Talisca, vai contratar um baita reforço, seja ele em 2025 ou em 2026. Bora te contar agora sobre o real valor da dívida do São Paulo. Quanto é que o tricolor deve hoje? Há quem garanta que o São Paulo já beirou 1 bilhão de reais, mas nessa segunda-feira, Márcio Carlomagno, que tem um papel de assistente especial da presidência do São Paulo, é o cara responsável pela condução, por exemplo, do FIDIC e também pelas negociações com Evangelos Marinax. O Márcio deu uma entrevista ao Arnaldo e ao Tirone, afirmando que hoje a dívida do São Paulo gira na casa dos 900 milhões de reais. O São Paulo já tem os números do balanço da temporada passada, mas eles ainda não podem ser divulgados antes de serem apresentados ao Conselho Deliberativo. De qualquer forma, com esses 900 milhões de reais, o São Paulo acaba de alcançar a maior dívida de sua história, com crescimento anual de mais ou menos 100 milhões de reais.
Importante contar que o tricolor registrou mais um prejuízo pesado em 2024. E para tentar quebrar essa série de prejuízos consecutivos, uma série de alterações tem sido feitas. O FIDIC, que é aquele fundo de investimentos que pretende captar para o São Paulo 240 milhões, já deu uma bela força. Até aqui foram arrecadados 135 milhões. O tricolor também pretende anunciar em breve o acordo com Evangelos Marinax. Pela manhã eu havia contado para vocês que já existe a assinatura de um memorando de entendimento, que, embora não tenha um grande valor, nem sequer a multa para quebra desse contrato, é o primeiro passo para o acerto em definitivo com o magnata grego, que vai se tornar sócio do São Paulo nas categorias de base. Segundo Márcio Carlomagno, o objetivo nesse momento é fazer com que a dívida do São Paulo pare de crescer. Num primeiro momento que ela fique estagnada e a partir daí o São Paulo consiga ir diminuindo essa operação que é das mais caras. O FIDIC foi constituído também para que o São Paulo deixe de ter um custo muito alto com dívidas. É que 2/3 da dívida a curto prazo, com vencimento em 12 meses, era com bancos. Isso trazia um enorme prejuízo mensal para o tricolor. Bora mudar de assunto e falar sobre cambismo no Corinthians. O tema não é novo, mas a atualização é preocupante. Apesar de o presidente Augusto Melo ter garantido durante o fim de semana que estava fazendo todos os esforços para coibir esse tipo de atitude, são várias as postagens de torcedores corintianos acusando cambistas de estarem vendendo entradas para quinta-feira. Partida decisiva contra o Palmeiras, valendo o título do Campeonato Paulista, é o jogo de volta da final. O Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque, ou seja, joga para empatar, para se sagrar campeão. Importante contar que a venda de ingressos para fiéis torcedores começou apenas nessa segunda-feira, mas durante todo o fim de semana já existiam cambistas trabalhando com vendas de ingressos e por valores estratosféricos. Alguns pediam uma supervalorização de até 1.250%. O ingresso, vendido originalmente por R$80, saía a R$1.000. Tinha entrada a mais cara de todos por R$1.300. Até entradas para o público PCD, pessoas com deficiência, também vinha sendo vendido de forma clandestina. E a grande suspeita de torcedores, membros do conselho, em virtude de um depoimento recente de um ex-funcionário do Corinthians, é de que o presidente Augusto Melo e seus diretores tenham participação na distribuição desses ingressos que depois são repassados para cambistas. O Augusto chegou a emitir uma nota assegurando que não tem nada disso, que a diretoria faz todos os esforços para coibir o cambismo, mas a verdade é que essa primeira oportunidade para frear a ação dos cambistas acabou falhando redondamente. Tema tão sério que a Polícia Civil e o Ministério Público abriram investigação para entender quem são os verdadeiros culpados. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente de Wesley. Pela manhã havia prometido tratar sobre o assunto, acabou que eu me enrolei, essa parte do vídeo não foi ao ar. A gente resolve por agora. O jornal Sport da Espanha assegura que o Barcelona prepara uma proposta para o Flamengo pelo Wesley para metade do ano. Oferta que poderia chegar a 35 milhões de euros ou 217 milhões de reais, sendo de 32 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus. Daria para dizer que o rubro-negro teria direito a 198 milhões, independentemente do desempenho do lateral direito com a camisa do Barça. Não é a primeira vez que o nome do Wesley é especulado no Barcelona. Em 2023, antes mesmo de se tornar o titular absoluto do Flamengo e também convocado para a seleção, ele já havia recebido uma proposta para jogar no time B do Barça. O Flamengo, na oportunidade, não topou fazer acordo. Importante lembrar que o Wesley já havia quase foi parar na Atalanta na janela da metade do ano passado, operação de 16 milhões de euros que acabou caindo na última hora. Na virada do ano foi a vez do Joe Zenit oferecer 25 milhões de euros, mas aí foi o jogador quem decidiu não aceitar a oferta russa. A tendência é que esse negócio saia na metade do ano, numa operação de no mínimo 30 milhões de euros. Só para completar sobre o Fla, Gonzalo Plata foi bastante elogiado
pelo técnico BKSS, que comanda a seleção equatoriana. O BKSS lembrou que o Plata pode jogar de 9, de atacante pela esquerda, de atacante pela direita ou até vindo de trás. E aí, mais duas informações do Flamengo. Nuno Campos assume nessa segunda-feira o cargo de técnico do Sub-20 do Fla. Ele chega para assumir o lugar a pedido de José Boto, enquanto a imprensa argentina crava que o Everton da Inglaterra executou a cláusula de compra de Alcaraz, ou seja, vão pingar no Flamengo nos próximos anos cerca de 110 milhões. É a chance de o Flamengo recuperar o investimento feito pela contratação do Alcaraz no ano passado, jogador que definitivamente não deu certo pelo rubro-negro, mas que vai muito bem em seu retorno ao futebol inglês. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e também de Leila Pereira, que na semana da final do Campeonato Paulista resolveu cutucar o Corinthians e também outros clubes que devem. O presidente foi perguntado a respeito dos principais problemas do futebol brasileiro e disse o seguinte, abre aspas, clubes que atrasam salários ou imagem, atrasam compromissos com outros clubes e continuam competindo em igualdade de condições. Isso cria distorção no campeonato. Essa é uma pauta extremamente importante e sensível para alguns clubes, mas vamos bater forte nisso, porque o Palmeiras compete em igualdade de condições e paga em dia, mas exigimos que outros clubes também paguem em dia, fecha aspas. A Leila está afirmando que vai insistir num projeto que havia sido criado no ano passado de fair play financeiro. A intenção é que essa ideia progredisse e se tornasse realidade já no Campeonato Brasileiro desse ano, mas estamos às portas do Brasileirão, que se inicia no próximo final de semana. A tendência é que o fair play financeiro passe a ser adotado somente em 2026. E o fair play financeiro promete punir clubes que têm dívidas com atletas, outros clubes, empresários e afins. A Leila completa sobre o tema, abre aspas, não é o gramado sintético que cria desequilíbrio nas competições, e sim a falta de fair play financeiro. Recado direto pro Corinthians, rival do Palmeiras na final do Paulistão, e também para uma série de outros clubes. Só para lembrar que o Corinthians, por exemplo, deve e tem sido cobrado na CNRD pelo Cuiabá, na FIFA pelo Matias Rojas, isso para não falar de outras dívidas. Só para completar, quero contar que o Palmeiras vai aumentar a sua equipe de seguranças para o confronto contra o Cerro Porteño no Paraguai, marcado para 7 de maio, Libertadores da América. Palmeiras e Cerro se estranharam depois de atos de racismo contra o Luigi em um jogo da Libertadores Sub-20. Na segunda-feira da semana passada, durante o sorteio da Libertadores, o vice-presidente do Palmeiras, o Paulo Boas, chegou a discutir com um dos dirigentes do Cerro Porteño. E você, o que pensa sobre essa cutucada da Leila? Ela tá certa? Ela tá errada? Eu concordo com a Leila em relação a essa distorção causada pela falta de equilíbrio financeiro e, mais do que isso, pela falta de pagamento dos clubes. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você tem distorções criadas pela inadimplência que você pode aceitar, por exemplo, o gramado sintético. São dois bons debates e o ideal seria que a gente não tivesse clubes que devem e não tivesse campos de gramado sintético. Você pensa diferente? Concorda? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 em ponto. Tem programa do Nicola. Tchau!